Bolsonaro cedeu pra essa galera também, né? Ele não cedeu pra essa galera. Assim, acordos comerciais não são ceder, né, pra essa galera. Tipo, Não entendi. Quando ele coloca a política de peso da Petrobras do jeito que tá, e a empresa funcionando mais pro mercado externo do que pro mercado interno, ele tá fazendo a agenda Eu acho que você da galera. caiu numa lorota do Cirinho. Cirinho da Paz. Cirinho da Massa. Será? Por quê? Cirinho Cirinho da da Massa. Massa porque entra foi pelo nessa, contrário, é a verdade. política respeita a liberdade e o ambiente internacional de precificação dos combustíveis. Então, isso, inclusive, está na lei. Isso não foi revogado. E ainda bem que está na lei, porque deixa de permitir a interferência do Estado na Nos precificação. Então, isso é ótimo. Tem que ser solto, é que nem câmbio. Tem que ser solto, tem que flutua. Mais ou menos, né, cara? Porque... Então, o que o Bolsonaro fez, e tem que tirar o chapéu para ele nesse sentido, ele desonerou, tirou carga tributária federal. Não, isso foi legal. Liderou, por exemplo, nesse sentido. Por quê? Porque ele primeiro tirou a carga tributária federal. E daí ele colocou a agenda de redução do ICMS. E foi na porrada com os estados. Então ele pegou os governadores que apoiavam e foi batendo em cima disso. Até que, mesmo os que não apoiavam, tiveram que fazer isso porque senão ia ficar feio. E daí você teve gradualmente uma redução. E agora também o barril baixou de preço, porque a guerra na Ucrânia tinha explodido um pouco o preço do barril. E a gente está com esse benefício, mas em grande parte por conta da desoneração e da boa gestão da Petrobras, que entregou resultados bons pela ausência de corrupção estrutural dentro da empresa. Aham. Então, a soma desses fatores proporcionou um preço mais baixo de combustível. A empresa foi... Nossa, que lindo corte desse. Mas, ó, mais um ponto. O preço dos combustíveis só vai baixar agora no final do ano. A gente teve 4 anos de combustível alto pra caralho no Brasil. Não, o spike dele foi faz menos de um ano. Sim, mas eu lembro da época que a gasolina era 2,40, pô. Então, mas mas aí isso lá acompanha atrás. uma inflação Não, mas aí geral, aí né? você está descaracterizando porque se você pegar de 10 anos atrás, tudo era mais barato. Não, tudo bem. mas eu tô Acompanhou falando a inflação como falando todo. no começo do Bolsonaro, entendeu? A gasolina era quanto? Isso aí, quer que eu veja? Eu não não lembro. sei fazer, mas que seja 3,50, 4. Tipo, então... Quase. E aí foi pra 5, 6... Ficou foi Mas pra o mundo, 9. mas o mundo Foi, todo durante foi, Foi né? muito para tempo. 9. E você vai em países na Europa, tá esse preço. Inclusive Sim. nos Estados Unidos, em alguns postos, era mais caro que isso. E isso é muito ruim pro Brasil, porque você tendo um aumento de preço dos combustíveis dessa forma, você tem uma inflação que acontece porque tudo deriva do combustível, tudo que a gente produz, indústria, toda a matriz energética brasileira, um monte de coisa, deriva do preço do combustível. Isso encarece todos os produtos e aumenta a inflação para todas as famílias. A Petrobras, praticando um preço internacional, ela está praticando um lucro exorbitante pelo que ela poderia praticar, ela poderia ter praticado um preço menor e ainda obtido lucro na empresa para investir o caramba, mas o que eles preferiram? Ter um alinhamento com a política de preço internacional, que é a Petrobras... Não, mas, assim, só para começar, não dá para não ter isso. Por que não dá para não ter isso? Porque senão é intervenção direta do Estado. Você afugenta o investidor, você quebra a política de não intervenção de preço do Estado, isso afugenta investidor, afugenta investimento, isso mata a empresa. Então, se o Estado... Pode não matar hoje, mas mata em questão de alguns meses ou anos. Então, se o Estado não pode interferir na Petrobras, quem está no controle da Petrobras? A União? A União é o Estado, pô. Sim. Então, mas ela não pode interferir. Não, ela não vai interferir. Nos preços. Você não vai ter um político em cima do conselho de administração e do diretor-presidente falando para eles: você vai abaixar o preço porque agora eu quero ganhar a eleição. Sim, isso é bom. Isso O não Bolsonaro existe. teve que fazer o que é belo, correto e moral. Belo, justo e moral. Belo, justo e moral. Que foi: eu vou liderar pelo exemplo. Eu vou reduzir a carga tributária e vou trazer os estados para reduzirem a carga tributária também. Com a aprovação dessa redução, a gente consegue falar para o Estado falar para as pessoas que a gente fez a nossa parte. E isso foi essencial, porque a carga tributária é gigantesca em cima dos combustíveis. Uhum. E a questão da oscilação, ela continua. O barril de petróleo está a $90, ou talvez um pouco mais agora, mas ela vai flutuar. Não dá para a gente fazer isso. A gente pode ter uma discussão sobre o OPEP, mas que é um cartel, blá, 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 mas não dá para você querer ir contra digamos, o que foi feito pelo governo sob pretexto de que ele deveria interferir. Se ele intervisse, seria muito pior.
eu entendo esse ponto. O meu ponto é o seguinte, é inegável que a gasolina tem, o petróleo em geral, tem um papel estratégico para a nação ultra importante. Ele meio que decide muito sobre a inflação e também a gente está quebrando, não sei quantas semanas já, deflação recorde. Não, tudo bem. Por causa muito dessas reduções de impostos também, inclusive. Mas a questão a gente tem um mercado internacional de gasolina que é cartelizado. Ou seja, eles que comandam a flutuação de preço do cartel, da gasolina. Não é uma flutuação natural de mercado. É uma flutuação totalmente... Só a nível global. Artificial, sim. É artificial, comandada pelos grandes cartéis. Se o Brasil ele fala assim, Petrobras sempre vai seguir o preço desses caras, de certa forma, a gente está deixando de ter autonomia de controle estratégico do nosso combustível, do nosso recurso energético, para ceder aos interesses de um cartel. Mas lá vai você, então. Vai lá, tenta romper esse laço econômico total com esses caras que você fala que estão mandando. Não, entendeu? e não existe esse controle Eu estratégico. não, né? Mas o Brasil talvez Não, seja mas não tem mais nenhum forte, presidente né? consegue fazer um troço desse, entendeu? Sozinho. Não, se ele fizer, ele quebra a que ele não Petrobras. O que o governo tem que fazer com relação a isso é privatizar a Petrobras, que é um projeto para o segundo mandato do Bolsonaro na reeleição dele, caso ele seja Pros reeleito. cartéis? Não. Você você permite que empresas estrangeiras venham para competir com a Petrobras. Então tem que fazer um processo de privatização. Então você quebra o monopólio primeiro. Você quebra... hoje, tecnicamente, não existe um monopólio de direito, mas existe um monopólio de fato. Porque a Petrobras ela vai ter... acho que 80% do que é comercializado aqui no Brasil é ditado pela Petrobras, em termos de valor e preço de mercado. Então, quebrando o monopólio da Petrobras e criando um ambiente regulatório onde essas empresas possam competir, aí você vai ter competição de preços. E isso é bom. Mas isso não envolve vender a Petrobras, necessariamente. A privatização envolve a venda, a retirada da União Mas será que isso é inteligente mesmo, cara? É maravilhoso. E você que é libertário, você não tem medo do cartel comprar a Petrobras e começar a decidir as políticas de preço da nossa gasolina? Porque você tem empresas americanas gigantescas que vão comercializar. Veja, não dá pra gente... Se a gente quiser ser autossuficiente na produção, aí a gente tem que... São outros investimentos que têm que ser feitos, mas a gente precisa quebrar essa mania de achar que o Estado tem que ser sócio de empresa. O Estado não tem que ser sócio de porcaria nenhuma. Bom, o Estado já é sócio de todo mundo, né? Exato. Ele já é sócio do Monark aqui. Sim, é verdade. É isso aí. Sem você querer. Eu pago pro Estado todo mês uma grana Todo lá. mundo paga, então. E ninguém gosta. Sim. Então, não precisa você ter um cara lá, um burocrata de plantão, querendo falar como que você tem que... E sob esse pretexto, que é pretexto Ciro Gomesiano. É estratégico para o país, então nós somos nacional desenvolvimentistas. Mas é mentira que é o Estado tem que administrar, ele não tem que ser dono de nada. Tudo é estratégico, até rede social. Então, a partir daí, eu vou criar uma rede social do Estado brasileiro. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ajude-nos a continuar fazendo vídeos e shorts com qualidade, informação e humor.